Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Nós temos tratado alguns temas polêmicos e fazendo sempre de forma de videoaula. Ela é para lição de discipulado, mas serve para todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus. Alguns, como eu tenho falado nos últimos vídeos, com exceção do anticristo, eu não vou dividi-los. Então, os vídeos ficam grandes, mas você vai poder, especialmente quem gosta de estudar, de ter uma visão melhor, pode ir vindo por partes, não é? E evitar, por exemplo, fazer comentários, escuta o começo, né? E não vê até o final do vídeo, já coloca um comentário, muitas vezes, daquilo que está sendo explicado mais à frente, correto? Então, nós vamos falar de um tema que tem sido motivo aí de muita curiosidade. Jeová, Javé ou Yavé? Qual é o nome de Deus no original hebraico? Primeiramente, qual a importância do nome? O nome da Bíblia, em Provérbios 10:7, ele diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então ele fala que o nome é a pessoa. No caso de Deus, ele pode ser chamado de um nome. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Provérbios 18:10. A palavra hebraica aqui é Shem. Hashem é o nome como designação de Deus e é como os judeus modernos chamam a Deus hoje. A maior parte eles chamam de Hashem, né? O nome. O nome é pessoa revelada, conhecida é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, Salmo 76:1. O nome é a pessoa ativamente presente. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, Salmo 79, versículo 9. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Então, de uma forma geral, é a presença, a pessoa ativamente presente o nome. Mas a pergunta, e eu tenho procurado, ao refazer essas aulas, colocar os textos originais para aqueles que nunca viram ter a oportunidade de ver o texto como é no original. Normalmente a gente só explica, então a videoaula eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, você está vendo aqui Êxodos 3:11. Qual é o nome de Deus no original hebraico? Está lá e a tradução. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Pois o versículo 12 está aqui, está vendo em hebraico. E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Depois o versículo 13, está aí também em hebraico. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O versículo 14 está aí em hebraico. Lembrando, e eu vou explicar depois à frente, né, que o hebraico você não lê português, eu estou lendo aqui da esquerda para a direita. Em hebraico é da direita para a esquerda, correto? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. No versículo 15, que em hebraico. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o memorial de geração, meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, do 11 ao 15. Mas sempre lembrando, aqui a gente vai falar primeiramente do nome, depois eu vou dar outras informações. Essa tradução eu sou o que sou, e ele depois como entrou esse nome no Novo Testamento, correto? Então, nós vamos abordar isso de uma forma bem didática. E vamos lá, versículo 11. E Moisés disse a Deus, aqui nós estamos lendo numa outra tradução, estou lendo aqui na tradução do Tanar hebraico. O Tanar é a tradução dos judeus ortodoxos, correto? São os judeus não convertidos a Cristo. E Moisés disse a Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E disse: porque estarei contigo, e isto será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E Moisés disse a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou-me a vós, eles dirão a mim: qual é o seu nome? E o que direi a eles? E Deus disse a Moisés: serei o que serei. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, este é o meu memorial para todas as gerações. A Bíblia King James atualizada traduz assim o versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Algumas traduções traduzem como Jeová, outras traduções traduzem, como a gente vê aqui, Senhor, a corrigida fiel. As corrigidas em geral não traduzem Senhor tudo em maiúscula. O Tanakh traduz como eterno. A King James fiel e também a Bíblia de Jerusalém católica traduz Yahvé. Enfim, o tetragrama. Né? Nós vamos então ver em hebraico. Em hebraico, nós lemos ao contrário do que você está acostumado em português. É da direita para a esquerda. Fala de tetragrama porque são 4 letras. Então nós temos aqui um Yud, um Rei, um Vav e um Rei, que dão em português Y, W, H, W, H. Então, Yud, Rei, Vav, Rei, assim que se lê. Só que lendo assim, o Yud é o Y, e aí o W, o H, o W e o H, correto? Então, essa é a forma com que aparece o tetragrama no original, ampliando aquelas letras. Então, aqui estão as 4 letras, correto? Tetragrama é um conjunto de 4 letras que forma a palavra. Tetra, 4 em grego, né? E grama, letra. Em português, YHWH. Jeová, Javé ou Yahvé. Qual seria no hebraico? Nós estamos falando de religião e de traduções. Estamos falando no original. O tetragrama ele não tem som. Assim, não tem como vocalizar corretamente o nome de Deus. Então, primeiro ponto. Não tem como afirmar categoricamente qual deles é o correto. A pronúncia correta do nome de Deus ficou perdida no tempo por causa do terceiro mandamento. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Traduz aí a Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, a King James atualizada. Os hebreus, na geração de Moisés, o consideravam tão sagrado que o substituíram por Adonai, entre outros, né, justamente por causa desse mandamento. Assim, a forma correta de se falar o nome de Deus, ela ficou perdida no tempo, e nem mesmo os judeus. Então não adianta aqueles que não são judeus tentarem, se eles que têm mais de 5.000 anos estudando esse idioma não se atrevem, porque está perdido mesmo, né? Uma outra coisa importante para dizer, o idioma hebraico ele não tem a letra J, correto? Então, o nome de Deus, no original hebraico, não é nem Jeová e nem Javé. Ele não tem a letra J no alfabeto hebraico. Então, não pode ser, se não existe essa letra lá, Deus não iria falar o nome dele assim. Então, o nome de Deus no original hebraico não é nem Jeová e nem Javé. E Jeová é um nome híbrido formado do tetragrama YHWH mais as vogais de Adonai. E o nome de Deus no original hebraico ele não é um nome formado, mas um nome único, sem pontuação, que identifique quais vogais seriam. Porque no hebraico não tem vogal, o hebraico antigo. O moderno tem, ainda que não é tão valorizada, mas ela tem. No hebraico com que foi escrito o Antigo Testamento, a maior parte, né, o hebraico massorético, o que acontece? Não tem, eram sinais. Só que no tetragrama, não tem esses sinais, porque nesses sinais você saberia qual era a vogal. No caso do tetragrama, não tem esses sinais. Então, não tem que são a pontuação. Então, não tem a pontuação que identifique quais seriam essas vogais. Então, para a gente fazer uma comparação, de Yahvé, o tetragrama Adonai veio aqui o nome Jeová. Agora, para você ver como no original, à sua direita, você está vendo o tetragrama, são 4 letras, 1, 2, 3 e 4. Agora, Jeová, se fosse falar corretamente, seria Jeová, ou Yehuvá, como alguns chamam, mas é Jeová. Ela teria mais letras, tá vendo? Então, assim, já não é o que está no original. O original são 4 letras. Então, Jeová seria dessa forma. Por que Jeová? Ou Yahvé, né? O Javé e o Jeová não tem J, então seria Jeová.
seria assim. Então vocês veem que já está diferente daquele que é original. Então o Jeová não é um nome que poderia estar no original. Observe como o nome Jeová em hebraico é muito diferente do tetragrama original hebraico. Então aqui para você sim, pode até pausar o vídeo se você quiser, compare, você vai ver que, mesmo não conhecendo hebraico, você vai ver o quê? Que aqui tem 4 letras, ó. 1, 2, essa aqui, 3 a do meio e 4. Então, é o Yud, Rei, Vav, Rei. Então, esse aqui tem muito mais, né? Tem as vogais aí. Podemos entender e tentar imaginar que o nome de Deus revelado para Moisés, o mais próximo é de fato Yahvé, é o mais próximo que temos. Não dá para assegurar. Então você diz errado usar um ou outro. A gente não pode falar exatamente assim porque não se sabe corretamente qual é, né? Seguramente. Né? Tanto que os hebreus não pronunciam o nome dele. No hebraico antigo, para vocês terem uma ideia, quando eles estão transcrevendo uma cópia do original, eles mudam a pena da caneta para ouro para escrever o tetragrama. Então, existe uma reverência com relação ao nome de Deus. Então, eles chamam de o Eterno, como você viu ali na tradução no Tanakh, hebraico-português, ou Hashem, que é o nome, ou Adonai em outras situações, correto? No hebraico antigo, em que foi escrito o Antigo Testamento, não havia as vogais A, E, O, como eu havia dito, correto? Anteriormente. Então, nós vemos aqui a letra novamente, né? O Yud, né? O Vav, tá aí, ó. Re. Então, ele poderia ser transcrito como, em português, como YHWH ou YHVH. O tetragrama aparece 6.828 vezes no Tanakh, o original hebraico que nós temos. Esse nome não é lido em voz alta pelos judeus, sendo substituído, eles não falam em voz alta, por Adonai, Senhor, e Hashem, o nome, em algumas situações. E nas demais, nas liturgias, nas leituras litúrgicas, eles usam Elohim, Deus, em alguns contextos, correto? O nome Jeová é uma forma híbrida, como eu falei, e uma linguística incorreta resultante da combinação das consoantes do tetragrama YHWH com as vogais de Adonai, inseridas pelos maçoretas no texto hebraico maçorético, para lembrar o leitor de não pronunciar o nome divino, mas dizer Adonai no seu lugar. Então essa foi a finalidade com que eles utilizaram essa pronunciação, correto? Essa combinação originou na Idade Média formas como Yehová, latinizada para Jeová, então Jeová é uma forma latina, né? Aí já entra o J, porque o latim tem, vista pela primeira vez no século XII. Então veja bem que isso foi visto pela primeira vez no século XII. Então nós já estamos bem avançados aí, né? Então aqui tem aqui algumas referências, né, que foram utilizadas para essas informações. O que significa Yahvé? Ou tetragrama, no caso? Então aqui, Êxodo 3,14. Eu sou o que eu sou. Traduz a maior parte. Erie, Ashier, Erie. O que significa isso? Vem do verbo Hayá, em hebraico. Essa tradução está errada, por ser inviável, uma vez que não existe na língua hebraica o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou. O hebreu não diz eu sou em hebraico, porque não existe. Eles podem dizer eu sou se eles aprenderem o português. Eu sou. Mas na língua deles não tem. Ele expressa uma ação contínua ou estado permanente, dependendo do contexto. A forma erie é a primeira pessoa do singular no imperfeito, que pode indicar futuro, presente durativo ou estado contínuo. Por causa disso, a cultura ocidental acaba tendo um entendimento pequeno sobre Deus, simplesmente entende que Deus é. A tradução correta faz a Bíblia, por exemplo, a Bíblia textual, e claro, está na hebraico, porque os judeus têm essa noção, né? Já a Bíblia textual traduziu correta, assim como a King James Fiel, que a gente viu lá, né? Disse Elohim a Moisés, eu serei o que serei. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me tem enviado a vós. A Bíblia textual traduz, né? BTX. Também a outra Bíblia diz, e Deus disse a Moisés, serei o que serei. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. E este é o meu nome para sempre, este é o meu memorial para todas as gerações. Aqui o Tanakh hebraico, o Tanakh é a tradução feita pelos próprios judeus, ortodoxos, os rabinos, para a nossa língua. A forma linda e maravilhosa como Deus escolheu para revelar o seu nome a nós. E aí tem algumas fontes. Eu serei com eles no sofrimento, desde exílio.
deste exílio, como estarei com eles em exílios futuros. Então Deus estava falando, mostrando a eles as coisas futuras, né? Estarei sendo o que estarei sendo. Então ele estará sempre presente, sempre constante. A forma verbal erie, serei ou ser, expressa não apenas a existência, mas também a fidelidade contínua de Deus à aliança. Quer dizer, eu serei o que serei, ele vai ser fiel sempre. Então, em todos os momentos que o povo de Israel fosse atravessar, Deus estaria com eles. Isso está sempre, né? Deus vai estar, mesmo nos momentos mais difíceis. O que significa o tetragrama? Deriva, como nós temos falado aí, do verbo raiar, ser, tornar-se. O tetragrama, né? YHWH, seria uma forma terceira pessoa masculina singular. Ele é, será, olhando para o nosso idioma. Significado provável, ele causa a existência, o aquele que faz ser. Então, sempre mostrando que é o ato criador. Deus controla todas as coisas, ele tem o poder da criação. Este nome, o tetragrama, é derivado do verbo ser, expressando existência absoluta. Ele enfatiza a autoexistência e a eternidade de Deus, daquele que é, que era e que será. Sempre. Então, até num vídeo mais antigo, a gente fala sobre Gênesis 1, né? Iud, o verbo ser no futuro, aquele que será. Irie, hebraico. Deus respondeu, eu serei contigo, eu estarei contigo. Moisés estava preocupado com o futuro. Como Israel iria recebê-lo? Como seria tratar com o faraó, o mais temido líder da maior superpotência do seu tempo? O medo do futuro traz ansiedade, angústia, preocupação. Como vou pagar a faculdade? Como vou pagar? Qual será o futuro do meu filho? Qual será a minha situação? Estou doente? Qual será? Então, a gente fazendo um comparativo de lá e contextualizando para cá, Deus se apresenta a você como a ele, né? Se apresentou a Moisés, não tenha medo do seu futuro. Eu já estou lá, eu estarei lá. Para você entender, eu estarei lá. Mas ele já está no seu futuro. Rei, o verbo ser no passado, aquele que foi, ayá, em hebraico. Lembre-se do seu passado, as coisas das quais Deus já te livrou. Tenha gratidão e lembre-se das situações das quais Deus já te fez vencer, atravessar. Então ele está mostrando isso para Moisés. Moisés, dá uma olhada lá atrás, né? Assim como Deus esteve com Moisés quando era bebê e Faraó mandou matar os meninos hebreus e Moisés foi preservado e depois criado pela filha de Faraó. Então Deus está mostrando para ele essas coisas. Da mesma forma, Deus é aquele que foi com você. Ele esteve com você, ele vai estar. Então ele está dizendo para Moisés e essa é uma mensagem que está dizendo para todos nós, para todos aqueles que creem nele, naturalmente. O W, conjunção aditiva de I, no sentido de ele será, ele foi. E agora em outro tempo verbal para que a gente entenda em nosso idioma, né? Nosso idioma é no tempo presente, né? Que estamos vivendo neste momento. Eu sou, rovê, hebraico, né? Neste momento, aqui nesse momento para eles é uma forma diferente da gente entender o eu sou, né? Para nós, estou falando eu sou em português. Essa nossa geração perdeu a sintonia com Deus e por isso agregou ídolos e falsos deuses em sua vida. O idioma hebraico não tem números. Cada letra hebraica equivale a um número e tem significado próprio. Eu falei no vídeo que fala sobre o WW, né? Qual a diferença? Lá você vai encontrar todas as informações sobre isso, pelo menos aquilo que é básico para entender. A diferença entre eu sou o que sou para eu serei o que serei. Eu sou o que sou faz sentido e é coerente com o tetragrama. O problema é que não existe o tempo presente no hebraico, como eu já falei, correto? Daqui a 5 minutos, o que você ouviu nesta pregação, no vídeo, nessa videoaula, ele vai ser passado. Esse texto está aliançado e conectado lá ao Apocalipse 1:8. Para você compreender, Apocalipse 1:8, basicamente João era judeu, conhecia tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, há uma referência. Alfa e ômega é a letra A e a Z equivalente, se a gente fosse ver aqui no idioma grego, né? Seria a primeira e a última letra do alfabeto grego, o A e Z da nossa. Ou o Aleph e Taf, no hebraico, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Tudo que existe nesse planeta foi Deus que há de vir, quem criou, o Deus que há de vir. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Tudo o que pode ser descrito pelo alfabeto inteiro foi Deus quem criou. É por isso que ele fala, João escreve
inspirado pelo Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos sempre pensando no Tav, no Ômega, no Z, isto é, no fim de todas as coisas, no amanhã, no futuro. Por isso vem a ansiedade. A depressão é o excesso de passado, a gente pode fazer um resumo aqui, não é explicação psicológica. Estresse é o excesso de presente, a ansiedade é o excesso do futuro. E Deus se revela como a solução para os três. A depressão é o excesso de passado, aquele foi. Estresse é excesso de presente, eu serei, né? Eu sou na nossa língua, mas eu serei em hebraico. A ansiedade é o excesso de futuro, aquele que será. Deus, então, é passado, presente e futuro. Estará em todos eles, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. As coisas simplesmente são. É exatamente isso que ele quer dizer. Não tem. Vamos tentar explicar assim. É como se tivesse uma televisão lá, uma tela, e Deus visse passado, presente e futuro. Não tem. Você está no presente, lembrando o passado e com medo do futuro. Para Deus, tudo é uma coisa só, porque ele está fora do tempo, né? Deus diz, eu sou o teu passado, o teu presente e o teu futuro, porque Deus quer um relacionamento com o ser humano, muito mais do que uma religião mera e formal. Deus quer um relacionamento. É para isso que ele mandou o filho dele aqui. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. A King James atualizada, traduzindo Gênesis 5, 23, 24. Então é isso que ele queria, relacionamento. E foram todos os dias de Enoque 365, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, traduz a corrigida fiel. Viva o processo, viva o seu momento, viva o seu presente, mesmo em meio às dificuldades, viva sempre em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Eu serei o que você precisa que eu seja para você. Não viva mais com medo, ele fala isso para todos os seus filhos, como um pai fala para o seu filho. Filho, onde você precisar, seu pai está aí. Exatamente, Deus é pai. Com ansiedade, perdido em preocupações. Mas o que saber isso vai mudar a minha vida, pastor? Você talvez esteja perguntando nessa altura do vídeo. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, 2. Esquadrinhar aqui, o verbo chacal, calcar, quer dizer esquadrinhar, examinar, detalhadamente, procurar, buscar. A resposta: o que vai mudar na sua vida? Tudo. Estudar a palavra de Deus é entrar na mente de Deus, e aí a sua vida é transformada como nunca foi. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 33, 34. É conhecer a palavra do Senhor. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que nós temos a mente de Cristo? Na sua palavra. Um povo que não estuda a palavra de Deus vive segundo os homens. A igreja acaba aceitando práticas, pecados, idolatrias pagãs. Por eu conhecer a Deus, hoje, tanto paganismo, festas pagãs e coisas pagãs dentro da igreja, idolatrias dentro da própria igreja evangélica, porque não conhece a Deus e não conhece a sua palavra, por isso que é fácil enganar. A importância de se conhecer as palavras e os verbos no original em hebraico, quando se trata do Antigo Testamento e também se referindo ao grego do Novo Testamento, é que ele te leva ao mais profundo de Deus. Isto te traz vida e renova a fé. Você entende a palavra como o Espírito Santo me inspirou. Foi assim que ele escolheu. Mesmo no Novo Testamento em grego, os autores, exceto Lucas, eram judeus e quando escreviam usavam expressões hebraicas. Pistos, por exemplo, em grego, traduz emuná, em hebraico quer dizer fé. Fé em português, porque em hebraico mesmo eles não usam essa palavra. Aliás, as traduções hebraicas, as traduções feitas pelos judeus, elas traduzem como a melhor palavra que define fé é confiança, né? Pistos, ou emuná, é confiança. Confiança muito mais verídica. Eirenei, grego, shalom para o hebraico, paz em português, elps em grego, tikvá em hebraico, esperança em português, e assim por diante. Não é? A língua hebraica é o reflexo da ação de Deus na nossa vida o tempo todo. É um exemplo. Em hebraico não existe o verbo ter. Não tem o verbo ter. Inclusive não tem palavrão, você não pode xingar em hebraico. Uma língua santa, você não existe palavrão na língua hebraica. Você não consegue xingar alguém em hebraico. Um exemplo em hebraico, não existe o verbo ter. Você não diz em hebraico, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma neta. Em hebraico existe o verbo existir, onde temos yeshli,
Existe para mim um carro, existe para mim uma esposa, existe para mim um filho, existe para mim uma neta. Gênesis 33, 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Eu tenho, Yeshli, existe. Esaú disse, literalmente no hebraico, existe para mim muitos bens. E isto ensina que as coisas existem para você à medida que você precisa e chama a existência as coisas que não existem, porque você morre e não leva nada. Então você não tem, ela existe para você enquanto você estiver aqui. Exemplo 1, você sempre quis comprar um carro, uma moto, uma casa, e nunca deu. De repente, você agiu pela fé, orou a Deus, criou coragem, tomou atitude, comprou e conseguiu pagar tudo. A provisão deu certinho. E você pergunta, não sei como conseguir comprar. O exemplo 2, né? Você quer reformar e pintar a sua casa e passa anos e você nunca consegue. De repente, você age pela fé, ora a Deus, né? Cria coragem, toma atitude e compra e consegue o dinheiro. Você prepara tudo, esquematiza tudo, né? Faz lá seu organograma, a sua conta e pergunta, não sei como conseguir. As coisas aparecem em sua vida quando você usa os princípios da palavra de Deus que aprendeu. Fé, oração, coragem e atitude. De chamar à existência as coisas que não existem. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Alfa e ômega são letras do alfabeto falado, alfabeto grego. E disse Deus, mostra o poder da palavra de Deus falada. Pela fé entendemos que foi, ou pela emuná, né? Pela confiança, traduz os hebreus, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem, em Hebreus 11:3. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais vai aprender a ter atitude de chamar a existência em sua vida das coisas que não existem. Essa geração desconhece a Deus porque não conhece a palavra de Deus. Não conheceu a palavra de Deus, você não conhece Deus. Conhece as coisas que há no mundo. Resultado: drogas, homossexualismo, lesbianismo, pecados sexuais, adultérios, drogas, bebidas alcoólicas, mágoa, ódio, divórcios, depressão e por aí afora. E paganismo, idolatrias e um monte de ensino errado dentro da igreja. Imagine uma panela cheia de água fria, na qual nada tranquilamente uma pequena rã. Um pequeno fogo é aceso embaixo da panela e a água se esquenta muito lentamente. Se a água se esquenta muito lentamente, a rã não se apercebe de nada. Pouco a pouco a água fica morna e a rã, achando isso bastante agradável, continua a nadar e a temperatura da água continua subindo. Com o inevitável avanço dos minutos, a água se torna mais quente do que a rã poderia apreciar. Então, ela se sente um pouco cansada, mas não obstante isso, não se amedronta e continua no seu banho fatal. Mas, alguns minutos e a água estará realmente quente. A rã começa a achar desagradável, mas está muito debilitada, não suporta e não faz nada. Com o passar do tempo e a subida constante da temperatura, a rã acaba simplesmente cozida e morta. Devemos observar que se a mesma rã tivesse sido lançada diretamente na água a 50 graus com um golpe de pernas, ela poderia ter pulado imediatamente fora da água. O martelar contínuo de informações pela mídia celular, TV e rádio, hoje totalmente deturpada. A nossa mídia é uma boca do diabo hoje na vida das pessoas. Satura os cérebros, que não podem mais distinguir as coisas. Há uma cauterização da consciência. A rã no Brasil está sendo cozida e o povo não sabe, não percebe, porque o povo, mesmo o povo evangélico, abandonou o estudo da palavra de Deus. Eu serei o que serei. Erie, Axé, Erie, o hebraico. E aí para o Novo Testamento, como é que aconteceu? O tetragrama YHWH foi traduzido por Kyrios no Novo Testamento. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 5 ao 11. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra se tornará atrás. Não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se comentará tão somente em Yahvé a retidão, justiça e poder. Até eles virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra eles. Isaías 45, 23 e 24. A King James traduz assim. O tetragrama, ele aparece no original hebraico,
sozinho ou em conjunção, como eu disse, 6.828 vezes. O tetragrama YWH, para o Novo Testamento, foi traduzido por Kyrios, e o apóstolo Paulo aplica o texto ao Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Kyrios é traduzido por Senhor em português. O Senhor Jesus também usa Kyrios para traduzir o tetragrama. A Yahvé é o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor, a ele servirás e pelo seu nome jurarás, Deuteronômio 6:13, na King James atualizada. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus aqui usa Kyrios. Veja bem, pelo menos o autor Mateus, né? Porque na verdade Jesus não escreveu. Ele falou, naturalmente, que ele está falando aqui, ele usou a Septuaginta, essa é a tradução da Septuaginta. Senhor, esta palavra se transformou em uma das palavras mais amorfas, né? sem forma definida no vocabulário cristão moderno. Por isso que as pessoas não gostam dessa palavra quando se refere a Deus. Tanto que o Senhor é chamado de você em muitas músicas profanas cantadas no altar de Deus nas igrejas. Senhor, aliás, nós estamos falando de você, né? Senhor virou um título comum a todos e não expressa a verdade revelada na palavra de Deus. Todos são Senhor. Senhor presidente, Senhor governador, Senhor prefeito, Senhor Osvaldo, Senhor diretor, Senhor vereador, Senhor carteiro. E Jesus é só mais um Senhor. E hoje as pessoas nem estão usando Senhor, estão usando doutor, excelentíssimo, né? E Jesus é só mais um Senhor entre tantos senhores. Tanto que agora no apelido se diz, quem quer aceitar a Jesus como Salvador? Mudou-se o Evangelho. O Evangelho, a pregação não é essa. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A King James atualizada traduz-se, com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A mensagem dos primeiros cristãos pregando que Jesus Cristo é Senhor explodiu em Roma com a força da bomba atômica de Hiroshima. Daí as festas públicas logo se tornaram dias terríveis para os cristãos. Os cristãos lá naquela época morriam nessas festas. Hoje os cristãos morrem espiritualmente nas festas pagãs dentro da igreja. Em tais festas, o cidadão romano queimava um pouco de incenso perante o busto de uma imagem do imperador, dizendo, Kyrios César, César é Senhor. Quem não obedecesse era tido por réu de traição. E pior do que hoje dizem nas tais democracias, quem dissesse Kyrios Iesous, ou Jesus é Senhor, estaria sendo condenado a alegrar o povo romano, morrendo no espetáculo do Coliseu, ou sendo comido pelos ferozes leões da Líbia, ou sendo morto pela espada da Trácia usada pelos gladiadores. Senhor Kyrios, Senhor soberano, Deus, dono, é o dono, né? Senhor significa dono. O termo lhe era o maior título dado à divindade e era aplicado aos deuses romanos, que regiam esferas especiais, porque eles não criam em um só Deus. Os imperadores se consideravam deuses e usavam para si o termo Kyrios, exigindo adoração. Então, Senhor, naquele tempo, não tem um significado pobre e amorfo de hoje, né? O imperador Augusto foi chamado de Theos Kai Kyrios, Deus e Senhor. Olha só, gente. O imperador Nero foi chamado de Hoto Pantos Cosmos Kyrios, Senhor de todo mundo. O imperador Domiciano, lá da época do Apocalipse, arrogou o título de Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e Deus. Jesus não poderia ser chamado apenas de Basileus, rei, pois seria apenas um reizinho menor, no imperador não daria problema nenhum esse título para os cristãos, né? Ele não retrataria quem era Jesus. Quando os apóstolos e a igreja primitiva pregavam que Jesus é Kyrios, Senhor, Deus, o dono, então os cristãos passaram a ser mortos. Aí começou a vida, a complicação. Porque os imperadores entenderam que os cristãos não aceitavam outro Deus senão Jesus Cristo. E isso estava correto. João 20:28 ele fala, e Tomé respondeu e disse-lhes, Kyrios meu e Deus meu e Teus meu, correto? Em Tito, Paulo escreve, 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor, nosso Kyrios, Jesus Cristo. Pedro também escreve, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Olha, divindade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a pregação era que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então a pregação de todos os apóstolos é essa. As conclusões finais. Quem não procura conhecer a Deus num tempo tão difícil como o que estamos vivendo, não vai conseguir permanecer fiel a Deus na sua palavra. Pedro escreve na segunda carta, em 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa geração perdeu o foco em Deus. Desde os adolescentes e jovens só buscam o prazer carnal e vivem como se esta vida na terra fosse a única coisa que vale a pena e que existe. Estão sendo destruídos. Eis que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra, porque fostes negligentes no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Oséias 4,6 na tradução da King James atualizada. Nós viemos de algum lugar e vamos para algum outro lugar. O céu não é lugar para gente boa, porque bom é só Deus, precisa ter o nome no livro, escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Conhecer a palavra de Deus é se preparar para a volta de Jesus nessa geração. Nessa geração, mulher de Ló, que está olhando para trás, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Lucas 17, 32, 36. Então está aí uma referência para todos. Aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, deixe aí o seu comentário, nos ajude. Compartilhe com as pessoas que querem conhecer. Então, como nós dissemos, o mais importante em tudo, independentemente, você pode estar usando o nome Jeová, o nome Javé, o nome Yavé. Você sabe que verdadeiramente nós vamos conhecer isso somente na ressurreição. Mas é importante que você viva, porque às vezes as pessoas brigam tanto pelo nome de Deus, mas o que elas fazem, desonram o nome de Deus. Às vezes é até melhor não falar nome nenhum, porque você não envergonha o nome do Senhor. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.